Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui trazida para vocês pela Ford College. A nossa missão hoje é, de verdade, incrivelmente empolgante. A gente vai começar a jornada para pegar aqueles critérios super abstratos de blockchain e transformar tudo isso num projeto de dados sólido, sabe? Algo tangível e totalmente defensável. E só para dar um contexto rapidinho, esse material faz parte do nosso projeto final, o Capstone de Análise Comparativa da Solana, que coroa o curso sobre os principais diferenciais da rede. É literalmente o momento onde a mágica acontece e a teoria vira engenharia pura, com dados e provas matemáticas reais colocadas no papel. Vamos dar uma olhada super rápida na nossa pauta de hoje, que mapeia essa construção mecânica em 5 passos: introdução aos critérios técnicos, mapeamento de evidências reais, o fluxo de normalização, priorização e seleção e, por fim, a construção da tabela final. Bora lá! Entrando na seção 1, Introdução aos critérios técnicos. É aqui que a gente transforma conceitos em dados. Então, conectando com a estrutura que a gente viu na lição passada, o foco agora muda um pouquinho. Porque parando para pensar, diferenciais abstratos, tipo velocidade surpreendente ou finalização instantânea, olha, no fundo isso é igual dizer que um carro de corrida é bem rápido. É um jargão de marketing super legal, claro, mas totalmente inútil se a gente estiver numa auditoria técnica. Para uma afirmação sobreviver a perguntas difíceis, ela precisa sair lá das nuvens e aterrissar direto na terra firme dos fatos defensáveis, sabe? Com métricas exatas na ponta da língua. E isso nos leva à seção 2, Mapeamento de evidências reais. Vamos construir essa nossa linha de montagem? Esse processo metódico de vincular os diferenciais aos dados reais funciona como uma verdadeira engrenagem, uma linha de montagem em 3 passos simples. Primeiro, a gente identifica os indicadores e a janela de medição. Porque, vamos ser sinceros, medir um pico isolado de um segundo conta uma historinha bem diferente de medir a média de um mês inteiro, né? Segundo, localizar as fontes de autoridade oficiais, como exploradores de blocos ou a telemetria oficial da rede. E terceiro, padronizar os métodos de relatório. É essa receita rigorosa que salva a gente de cair naquelas comparações desastrosas. Agora, olha só esse número, 65 mil. Parece um absurdo para um pico hipotético de transações por segundo, não é? Mas a grande verdade aqui é que um número isolado que foi gerado num laboratório fechado, em condições ideais, sei lá, com o vento a favor e gravidade zero, simplesmente não significa nada. O que falta aí é o contexto, o tráfego da vida real. Aquela carga de rede imperfeita, as falhas e toda a realidade meio caótica do dia a dia na rede principal. Isso sim é o que importa. Vamos para a seção 3, o fluxo de normalização. Hora de calibrar essas métricas. Bom, como cada rede adora reportar os dados de um jeito que a favoreça, comparar as estatísticas brutas vira uma bagunça total. E a ferramenta matemática essencial para consertar isso é a normalização, usando métodos como Min-Max ou Z-Score. Pensa nisso como um boletim escolar. Se os recursos das blockchains são as matérias e as métricas são as notas, a gente precisa de um critério único de correção para todo mundo. A normalização nivela o jogo, garantindo uma avaliação totalmente justa, técnica e sem aqueles truques baratos de marketing. Essa comparação lado a lado é literalmente a cura para aqueles debates tribais intermináveis sobre qual blockchain é melhor. De um lado da balança, a gente tem os dados brutos e confusos, que é tipo comparar maçãs com laranjas super otimistas, sabe? Usando aquele TPS de pico jogado num vácuo. Mas do outro lado, aí a névoa some e a gente vê a ciência, o TPS mediano sustentado diretamente na rede principal ao longo do tempo. E a regra é clara, a precisão metodológica sempre vai vencer o ruído. Seção 4. Priorização e seleção. Vamos filtrar pelo impacto. O detalhe importante aqui é que nem todo dado normalizado merece entrar no palco principal da apresentação final. Toda métrica precisa passar por uma alfândega bem severa, que a gente chama de filtro de 2 eixos. No eixo vertical, a gente julga a confiança naquela medição, e no eixo horizontal, o quão relevante ela é para quem está assistindo. Para sobreviver a esse corte, a métrica tem que gabaritar os dois. Não adianta nada o dado ser fantástico se a fonte é duvidosa. Se for assim, a gente rebaixa e descarta sem dó. Chegamos à seção 5. Construindo a tabela final. É a hora do nosso esquema mestre. Com o terreno todo mapeado e filtrado, todas as evidências convergem para esse documento único, como se fosse um diagrama técnico impecável. Esse esquema mestre organiza 3 gigantes: vazão, latência de finalização e o ecossistema de desenvolvedores. Repara que o diferencial está amarrado na métrica, ancorado na fonte oficial e finalizado com uma interpretação hiperprecisa. Essa é exatamente a ponte arquitetural que tira a gente daquele mar de dados brutos e nos leva para uma narrativa defensável. Com uma matriz dessas na mão,
qualquer dúvida pode ser respondida em segundos, com pura documentação. Então agora que a gente tem o nosso projeto todo desenhado em dados e devidamente normalizado, fica aquela provocação essencial para o fechamento. Como é que a gente transforma esses números densos numa narrativa visual de alto impacto que prenda a atenção na apresentação final? Bom, é essa curiosidade que vai acender o próximo estágio da jornada. E claro, se a gente quiser se aprofundar ainda mais nessas metodologias e dominar a fundo o universo Web3, não deixem de acessar o site Forge College. Valeu demais por acompanharem todo esse processo aqui com a gente. Até a próxima, onde a gente vai continuar transformando o complexo em pura clareza.